que nos reconciliou de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, a memoriza de novo. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Memorize isso aí. Palavra da reconciliação. Ministério da reconciliação. Palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós pegarmos, vamos lá para o, não precisa ler. Por exemplo, se nós pegarmos Atos, em Atos capítulo 2, quando a igreja tornou-se visível, e que os discípulos, que antes eram discípulos e que posteriormente tornaram apóstolos, está muito longe do que eu quero falar. Se voltarmos um pouquinho, pegarmos os evangelhos chamados sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas, João, também está muito longe do que eu quero falar. Se nós pegarmos e formos lá para Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque, Naum, ainda está. Os dois maiores profetas, no sentido de profetizar acerca de Jesus Cristo, o primeiro foi Isaías, o segundo foi Zacarias, que mais profetizou acerca de Jesus. Mas ele viveu há 780, 800 anos antes de Cristo, também está muito longe. Aí vamos voltar. E quando nós chegamos lá no livro da criação, no Gênesis, aí agora nós estamos perto, mas ainda estamos longe. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 1, diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. Eu quero falar que essa adoção não é uma adoção fatídica. Existe um grupo de arminianos que crê que uns nasceram para ser salvos, e esses vão ser salvos. Mesmo que ele fique no mundo e faça piores coisas no mundo, eles vão ser salvos. Existem outros grupos, os arianistas. Isso é teologia, isso não interessa aqui não, mas eu estou dando uma orientação. Que a salvação é em Cristo. E a Bíblia diz isso. Deus nos escolheu em Cristo. Ele não nos escolheu em outra pessoa. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E o que eu tenho a dizer hoje é que cada dia se renova. Salmo 30 fala isso, e quando nós falamos isso, certo? Cada dia é um novo dia no Senhor. E eu quero falar nesta manhã que cada manhã é um dia de boas novas para a pregação da palavra de Deus. Eu tenho um maravilhoso Salvador e tenho provado do seu amor para comigo, mas vocês também têm um Salvador maravilhoso e têm provado o amor dele para com cada um de vocês. Antes que nós escolhêssemos Jesus, antes que nós quiséssemos Jesus, ele já tinha nos escolhido. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 16, a Bíblia diz: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi vocês. Ninguém aí saiu por aí falando: ei, Jesus,
Quero te conhecer. Não. Isso aí a prática prova. Vocês encontram as pessoas pela rua e falam: ei, vem cá, você que é da igreja aqui. Eu queria que você me falasse sobre a obra redentiva ou a salvação. Como é que é? Não. Foi Jesus que nos escolheu primeiro. Então, a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos ele, mas ele é que nos escolheu. E essa é a história do Evangelho. A história da Boas Novas. Jesus veio, Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que ele nos incluiu naquela morte e naquela ressurreição. Não estávamos lá fisicamente, mas a graça e a misericórdia de Deus, ela é eterna. E desde o primeiro homem até o último homem, Deus vai usar da graça e da misericórdia. Por isso que nós fomos escolhidos por ele. Por isso, lá em Apocalipse 13:8, algumas versões falam do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Outras versões falam do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Estava no coração de Deus, a salvação da humanidade. E você fala: e por que ele criou então Adão e Adão pecou? Se Deus tivesse criado um homem e nunca pecasse, ele estaria criando um outro Deus. E Deus não se cria. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. Ele não tem princípio e não tem fim. Ele é o eterno. Aliás, a Bíblia diz que ele é mais do que diz que ele é pai da eternidade. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e ele será chamado maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Pai eterno é uma versão. A outra versão diz pai da eternidade. Então, se ele é pai da eternidade, porque até a eternidade foi criada por ele. O diabo não cria. Aí você fala: o diabo não cria nada. Não, nem o nada ele cria. Lá no original, lá no início de Gênesis, fala assim: criatio ex nihilo. Do nada Deus criou. Então, se ele criou do nada, é porque até o nada ele criou. Então, o diabo não cria, ele só destrói. Mas eu quero continuar aqui. E a palavra de Deus diz que não foi pelas nossas obras que nós alcançamos. Foi ele que nos escolheu. E ele aqui na palavra de Deus diz sobre esse grande ministério que ele deu. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim: não foi pelas vossas obras, foi conforme a sua determinação e graça que foi nos dada em Cristo antes dos tempos eternos. Já estava no coração de Deus. Agora vamos para o texto, 2 Coríntios 5, fazer uma exegese. Exegese é uma interpretação. E a Bíblia diz assim, ora, do versículo 10, assim quem está em Cristo, nova criação ou criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fizeram novo. Aí a palavra fala assim, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu ministério da reconciliação. Jesus tornou-se, nós somos servos de Deus e irmão de Jesus. Por isso em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz assim, e logo no início do versículo 1, diz da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra. Jesus é o primogênito. Então nós éramos para vir depois. Mas mais tarde nós vamos ver lá em Hebreus que ele resolveu incluir todo mundo e nos deu, e todos nós somos a igreja dos primogênitos, e depois eu dou o texto para vocês. Então, Deus fez aquilo que Jesus fez. Em João 15:15 ele diz, eu não vos chamarei mais servos, mas chamarei amigos.
tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Se você conhecer Jesus, você vai conhecer a Deus. A Bíblia diz que nós estávamos separados de Deus pelo pecado. Em Isaías capítulo 59, diz assim: e eis que eu não estou com as mãos encolhidas para que não possa dar, os meus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E se tem pecados, é porque começou com um. Se eu tenho aqui um relógio, e depois eu falo sobre 10 relógios, começou com um relógio. Porque eu só posso chegar a 10 se eu começar com um. Então, a Bíblia nos mostra que nós estávamos separados, alienados de Deus pelo pecado. Por isso a Bíblia fala em Romanos 6:23, diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Houve uma separação no início. Lá no início, quando o homem foi criado, houve uma separação entre o homem e Deus. Os vossos pecados e o seu pecado original e o meu pecado original fez. Porque quando Adão, ele foi a criatura, Deus criou tudo pela palavra, mas Adão foi diferente. Ele criou, ele pegou, por isso a palavra Adam significa vermelho. Significa que veio do pó da terra. Mas aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 5, do versículo 13 em diante, fala: e tinha Adão 130 anos e gerou um filho conforme a sua imagem e semelhança. Isso depois que ele tinha pecado. Então, o ser humano deixou de nascer a imagem e semelhança de Deus e passou a nascer a imagem e semelhança de um Adão decaído. Mas Deus nunca quis que o homem morresse. Por que a morte hoje afeta a gente? Por que a morte dói? É porque quando Deus, na criação original, ele não criou o homem para morrer. E um dia ele ia deixar o homem comer da árvore da vida e viver eternamente sem pecado. Mas quando o homem pecou, então isso não foi mais possível. Deus nunca quis que nós morrêssemos. E ele nos amou, embora nós não o amássemos ainda. E ele nos quis, embora nós não o quiséssemos ainda. Mas ele pagou o preço por nós, mesmo como quando nós não queríamos que ele pagasse o preço. Isso chama-se amor de Deus. João, capítulo 3, versículo 16, um versículo que todos nós conhecemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se estendeu para mim. Deus se estendeu para cada um daqueles que estão aqui, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele desceu ao nosso nível para experimentar a nossa vida. A vida como nós experimentamos. Para que nós, que estávamos marcados com a lei da morte do pecado, pudéssemos receber a vida dele. E quando recebemos a vida dele, então agora nós tornamos nova criatura e a nossa natureza é trocada. E quando Jesus morreu, quando a vida dele terminou, ele tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus deu a vida dele para que nós não tenhamos que perder a nossa. Fisicamente isso já está definido. Porque quando o pecado começou, ele começou no espírito. Por isso que lá em Efésios capítulo 2, fala que nós éramos por natureza filhos da ira. E vivíamos do pecado. E ele nos tirou da treva e nos transportou para a sua luz. Por quê? Porque o homem, ele nasce com uma natureza errada. Lá no Salmo capítulo 51, versículo 5, quando Davi um dia ele tinha cometido um pecado,
E depois ele falou: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me gerou a minha mãe. E quando nós vamos para Salmos capítulo 58, versículo 3, diz assim: alienam-se os ímpios desde o nascimento e vivem proferindo mentira. E mentira é coisa de quem? Do diabo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Lá em João, no capítulo 8, no versículo 44, diz que quando ele profere mentira, ele diz do que ele é próprio, porque ele é pai da mentira. E ele é homicida. E ele é um farsante. E para isso Jesus veio. Jesus deu a vida dele. Lá em João capítulo 10, versículo 17, diz: eu dou a minha vida para reassumi-la. João 10, 17. Ou seja, a minha vida eu dou, ou seja, eu vou morrer, para que quando eu ressuscitar, certo, vocês possam ressurgir juntamente comigo. E no versículo 18 a Bíblia diz: eu tenho autoridade para entregar a minha vida, mas tenho para reaver. Então Jesus morreu e ele ressuscitou. E essa é a boa nova que nós precisamos saber. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Quando ele fez isso, o nosso pecado original, os nossos pecados passados, os nossos pecados presentes, os nossos pecados futuros foram cravados na cruz. Ele levou no corpo dele tudo isso. E agora nós podemos, aqueles que creram em Jesus e receberam a palavra da verdade, eles podem se apresentar diante de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhum dolo, sem nada disso. Significa estar em Cristo. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida te livrou da lei da morte e do pecado. A humanidade caminha para a morte, não só a morte física, mas a alienação total, separação total de Deus, morte eterna, inferno. Mas lá em Romanos 8:1 diz que aqueles que creem, que recebem e que vivem a vida de Cristo, a Bíblia diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei da morte e do pecado. Então nós podemos nos colocar diante de Deus limpo. Porque Jesus não tinha nenhum atrativo. Quando nós vamos para Isaías, ele que é a videira verdadeira, quando ele estava indo para o Calvário, ele tornou-se a raiz de uma terra seca. Isso diz lá em Isaías, no capítulo 53. E no capítulo 53 diz até no início: quem deu crédito à nossa pregação? E quando nós chegamos no versículo 2, diz: não havia nada para que nós o desejássemos. Jesus tem sido rejeitado pela humanidade, tem sido rejeitado por todos. Mas a Bíblia diz que nós fomos reconciliados, e a Bíblia diz aqui que Deus estava em Cristo. Ora, tudo provém de Deus. Isso aí já é o versículo de 2 Coríntios 5. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos dando o ministério da reconciliação. Aí você me pergunta: que ministério é esse da reconciliação? O ministério da reconciliação é que Deus vê o mundo diferente de que nós vemos. Para Deus, toda a alma é importante. A prostituta é importante para Deus. O ladrão é importante. Nós, às vezes, como seres humanos, não gostamos muito dessa ideia. Isso acontece comigo também. Mas a prostituta, ela é fruto, o amor de Deus está com ela. O ladrão também. E outras coisas mais que acontecem, os homossexuais, Deus ama os homossexuais, ele não compactua. A Bíblia diz até lá em Apocalipse que
o final deles é o inferno, e lá em Romanos, no capítulo 1, também fala que eles tocaram o uso natural das coisas, pelo qual eles têm que responder, e um juízo está sobre ele. Então, mas Deus ama ele também, como ama nós. Então, o ministério da reconciliação é nós olharmos as pessoas como Deus olha as pessoas. Ele olha, quando ele olha para um salvo, ele fala, ele foi salvo porque ele um dia creu e recebeu. Então, mas ele era um ímpio. E quando ele olha para o ímpio, ele fala, eu mandei meu filho para descer, para que ele também pudesse subir. E a palavra de Deus mostra assim. Por isso é que Deus nos deu esse ministério, ministério da reconciliação. E a Bíblia fala no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz que ele nos confiou esse ministério. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. E mais à frente, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, a Bíblia diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Eu quero falar para você, a palavra presbeo significa, lá no grego, representante de uma nação com toda a autoridade dada pelo governante daquela nação. O que é um embaixador? O embaixador, ele tem plenos poderes para representar a sua nação. Ele tem plenos poderes para representar o seu país. E ele recebeu uma credencial. E nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Lá em João capítulo 17, versículo 16, diz, assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Estamos vivendo aqui, mas no momento que nós recebemos a Jesus Cristo, nós não pertencemos mais a este mundo. Nós pertencemos a uma outra nação. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz assim, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o nosso reino é um reino celestial. No momento que nós conhecemos a Jesus, nós estamos aqui, não somos daqui. Pertencemos a um reino celestial. E a Bíblia diz que ele nos delegou a condição de embaixadores. Ou seja, quem é um embaixador? O embaixador é aquele que dá o visto. E qual é o visto? O visto é quando você abre a tua boca e fala a palavra de Deus para as pessoas. Eu não estou falando que você tem que ter um conhecimento teológico profundo, e também não estou dizendo que você precisa saber todos os textos da Bíblia. Não. Você fala do jeito que você tiver que falar. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E como é ele que convence, quando uma simples palavra pode mudar todo o jogo e pode ter a metanoia e a pessoa tornar-se um filho de Deus. Há pouco tempo, um pastor que já esteve aqui algumas vezes, ele é da Igreja Batista de Itacuruçá, é um pastor aposentado, e um dia ele, perto do Natal, a Igreja de Itacuruçá fez vários livros sobre palavra de Deus, e ele pegou um livrinho daquele e distribuiu para todos os vizinhos, inclusive para nós. E um dos vizinhos de frente é um português fumante, e ele bebe, toma vinho toda hora, toma bagaceira, toma não sei o quê. E na última vez que ele esteve conosco, ele parou e falou, escuta, eu queria conversar contigo. Quem foi aquele senhorzinho que me deu um livro? Aí nós falamos, ele é o Alfredo, ele é lá do primeiro apartamento. Ele falou, eu quero ir lá agradecer ele pessoalmente. Porque para mim tem sido algo de sobrenatural, porque quando eu
leio aquele livro e me dá vontade de chorar. E agora, dia 18, eu estou indo para Portugal. E ele já está na minha bagagem para eu ir lendo no avião e voltar lendo. E eu tenho posto no Facebook tudo as coisas que eu tenho lido naquele livro, porque para mim me traz um alento. Eu quero falar, você prega do jeito que você sabe pregar. Você às vezes não tem um grande conhecimento teológico, eu também não tenho. Mas você prega do jeito que você pode pregar. E sendo embaixadores, nós temos direito, fomos delegados embaixadores, porque nós fomos feitos embaixadores, e ainda a Bíblia diz que como se Deus nos exortasse. Exortar é disponibilizar. Exortar é admoestar. Ele diz, você faz. Porque você é meu embaixador. E se você é embaixador de Cristo, você pode dar o visto. Você não pode salvar. Porque a Bíblia diz lá em João 14,6 que Jesus é que é o caminho e a verdade e a vida. Mas você pode dar o visto para que aquelas pessoas conheçam esta palavra e sejam salvos. Deus fala através de nós e fala através das nossas bocas. Nosso testemunho é vital para o mundo. A Bíblia diz, lá no versículo 21, de 2 Coríntios 5, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Qual a explicação que eu tenho que dar para isso? A explicação que eu tenho que dar para isso é que desde o pecado original até os demais pecados que pegou na nossa vida, eles foram colocados na conta do Senhor Jesus Cristo. Isso foi Deus que fez. Agora ele pegou toda a justiça de Deus e colocou na nossa conta. Ele foi uma troca. E quando ele colocou na conta de Cristo, quando Jesus foi para a cruz do Calvário, aquilo foi cravado na cruz. Quando eu olho para a vida do Senhor Jesus Cristo, eu vejo nele um grande milagre. A salvação é o maior milagre que pode acontecer. Na minha vida, eu já vi, eu falo isso com muita cautela, mas eu já vi alguns paralíticos andando. Eu já vi cego voltar a ver. Eu já vi pessoas deixarem uma cadeira de roda e sair andando. São milagres de Deus. Mas o maior milagre que Deus fez através de Jesus foi que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, nos incluiu naquela morte e nos deu a vida eterna, fazendo com que nós estivéssemos nesse mundo, não pertençamos mais a ele, mas pertençamos à nação celestial. E é assim que acontece. Jesus foi um milagre de Deus. Como pode uma mulher chamada Maria, um dia ela estava lá, de repente ela soube que estava grávida, José estava comprometido com ela. Ali fala, ele não era casado ainda, ele era comprometido, ele não tinha nenhum contato físico com ela. Porque naquela época havia um compromisso durante um ano antes do casamento. E aí o que aconteceu? Ela estava grávida, e como é que isso foi um milagre? E a Bíblia diz que o que foi isso? A vida de Cristo é um milagre. Como pode o Espírito Santo descer numa virgem, colocar a semente divina e nascer uma criança? Isso foi um milagre. Os religiosos não acreditam nisso. Os ímpios não acreditam nisso. Os agnósticos, seja eles teístas ou não teístas. Os teístas creem na possibilidade, mas eles não creem nisso. Eles não creem que Deus possa fazer isso. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus diz: a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas é o poder de Deus para nós que somos salvos, é o poder de Deus.
Então, somente através de um convencimento do Espírito Santo é que nós podemos concluir. Então, qual a conclusão que eu posso chegar? Olha, eu não vou encher linguiça não, tá? Pode ficar tranquilo. Porque não é a minha especialidade, eu não sou açougueiro, certo? Então, 11h25 ainda dá tempo de se falar alguma coisa. Então, o que acontece é o seguinte: Deus fez, Jesus Cristo nasceu do ventre de Maria, mas foi uma semente divina que foi colocada lá através do Espírito Santo. Então, a conclusão que se pode chegar é que o Espírito de Deus pode tocar, pode interagir com a carne humana. Maria era humana como nós. Um dia, Maria morreu. E o dia que a igreja for levada, for arrebatada, for raptada, Maria vai estar lá também. Maria foi mãe de Jesus. Ela não é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus. Sem entrar nesse detalhe, certo? Nós sabemos, se o Espírito Santo fez esse milagre, ele pode interagir com o ser humano. Nós recebemos, quando Adão recebeu a vida de Deus, ele recebeu a vida bios, que é a vida biológica, que nós estamos aqui. Mas recebeu a vida zoé. A vida zoé é a vida de Deus. Mas ele ainda não tinha comido da árvore da vida. Mas nós já podemos dizer, embora não comamos da árvore da vida, nós temos a vida porque Jesus Cristo é a vida. Então, se ele é a vida e ele habita em nós, nós temos a vida eterna. Então, o que acontece? Acontece que Deus pode tocar a carne humana. Em Efésios, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz assim: e ele vos vivificou, vos deu vida, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus pode tocar e vivificar. O espírito do homem estava morto. O espírito do homem estava separado. Quando Jesus nasceu, foi um milagre. E quando o Espírito Santo convence alguém do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo vai e toca naquele espírito que está morto e dá vida. Ou seja, a natureza de Adão é tirada e entra a natureza de Cristo. E Cristo não morre. Quem morreu foi Jesus. É o nome, porai do seu nome, e o nome dele será Jesus. Mas Cristo não, Cristo é o Messias. Ele nunca morreu, ele sempre existiu. Quando ele estava para ir para a cruz, você nota que espiritualmente ele não morreu. Porque ele, quando olhou para Deus, ele falou: em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não morreu como Deus, ele morreu como homem. Isso é o Evangelho. Isso é a boa nova. E o Senhor Jesus Cristo faz hoje as mesmas coisas que ele fazia na época então, na época de antes. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo não diz que será não, também não diz que foi, diz que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Quando alguém crê que recebe esse toque, então o Espírito Santo pode tocar na carne. Por isso que as pessoas às vezes são curadas. Não há uma promessa de que todas as pessoas seriam curadas de todas as doenças, não é isso. Mas quando Deus quer, ele toca na carne humana e faz a pessoa ser reabilitada também. Mas o maior milagre é ser salvo. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo vindo no espírito do homem que estava morto, dando vida àquele espírito. Que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que a espada alguma de dois gumes e penetra na divisão entre a alma e o espírito. Então ele pode ir lá e vivificar um ser humano. Existe uma palavra grega chamada palim. Palim significa de novo. Existe uma outra palavra grega
chamada genesia, que significa nascimento. Palingenesia significa novo nascimento. É aí que acontece o novo nascimento. O novo nascimento é quando Deus, o pecador é convencido do pecado, da justiça e do juízo, recebe a Jesus, crê que Jesus morreu numa cruz, derramou o seu sangue, e ele foi identificado com Jesus na cruz, porque a Bíblia diz: se formos identificados na semelhança da sua morte, muito mais o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, quando ele faz isso, ele é vivificado no Espírito. Isso significa o novo nascimento. Significa também que ele deixa de pertencer, ele está no mundo, a Bíblia diz em João 17,16, ele está no mundo, mas ele não pertence mais ao mundo. Lá em 1 Pedro 2,9, eu falei também que nós somos geração eleita. Ele deixa de ser nação. Ele deixa de ser uma nação daqui terrena e passa a pertencer à nação celestial, embora ele viva aqui. Mas um dia ele vai viver lá no reino dos céus. Isso é feito. Significa também que nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do amor de Deus, o reino do Filho de Deus. Por isso que nós somos embaixadores de Cristo. Cada um daqueles que conhece a Jesus é um embaixador de Cristo. Ele deixou. Jesus viveu há mais ou menos 2007 anos atrás. A Bíblia diz que antes, isso está lá em Hebreus, no capítulo 1, e diz: e tendo falado de diferentes maneiras aos antigos através dos profetas, nos fala hoje através do seu Filho Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo viveu há 2006 anos, 2007 anos atrás. E aí como é que fica isso? Aí Jesus Cristo falou assim: vocês vão ser os meus embaixadores. A Bíblia diz em Gálatas 2,20: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo vivo na fé do Filho de Deus. Então, você é o embaixador de Cristo. Você é aquele que dá o visto para a pessoa conhecer o caminho, a verdade e a vida. Eu ainda não estou terminando não, que são 11h30. Mais 10 minutos a gente dá para... Tiago, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias das suas criaturas. Ele foi o primeiro. Ele se fez homem. A Bíblia diz que no início era o Logos de Deus, era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E no versículo 14 lá de João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele veio aqui, esteve aqui, passou por aqui, mas quando ele subiu, ele falou que vai voltar. Atos 1, 11 diz: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, esse assunto, ele voltará da mesma maneira como vocês o viram subir. Mas ele falou: mas vocês têm o ministério da reconciliação. Vocês são a minha boca agora para que o Espírito Santo use, para que convença do pecado, da justiça e do juízo. Nós fomos arrolados. Jesus foi o primeiro. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito morto, príncipe do rei da terra, nós temos um rei e nós somos embaixadores. E a igreja dos primogênitos, arrolada no céu, como está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 23, nós somos as igrejas, todos somos, porque ele nos fez assentar em lugares, mais uma que vai receber galardão. A Bíblia diz que quem der um copo d'água a um desses pequeninos, de maneira alguma perde a terceira que recebe galardão. Obrigado, Cecília. Bom, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos seu intérprete, nós somos seus seguidores, nós somos sua família, e isso é maravilhoso. Um dia,
Não vou entrar na exegese do texto de Mateus, nem na exegese do texto de Lucas. Um dia aconteceu uma coisa interessante. Jesus foi levado pelo Espírito Santo, não foi o espírito do diabo que levou, não. Não foi o diabo, é o espírito. Não foi ele que levou, foi o Espírito Santo, para ele ser tentado. E às vezes as pessoas perguntam, por que Jesus foi tentado? E eu respondo, Jesus foi tentado porque o mesmo Satanás que tentou Adão e Eva lá no jardim do Éden, veio e tentou Jesus no deserto. Quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 45 ao versículo 50, nós vamos ver que o primeiro homem era terreno, o segundo homem, celestial. Os terrenos são como os terrenos, o celestial como o celestial. Assim como nós trouxemos a imagem do terreno, nós trazemos, quando nos convertemos, a imagem do celestial. O primeiro foi o primeiro Adão, e o outro foi o último Adão. Não teve outro Adão, foi o último. Por quê? Ele veio matar e colocar na cruz aquele pecado que Adão havia cometido de desobediência. Pela obediência de um, Jesus, ele matou o pecado daquele que desobedeceu, Adão. Então, o mesmo Satanás que tentou Jesus lá no jardim do Éden, que tentou Adão no jardim do Éden, é o mesmo Satanás que tentou Jesus. E Satanás, ele é tão fraco, tão fraco, tão fraco, que ele atacou Jesus 3 vezes. Foram 3 respostas que Jesus deu. Quando Jesus deu as 3 respostas, ele bateu em retirada. Por quê? Porque ele não resiste a muita coisa. Ele não resiste à palavra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 18, diz também em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. E por ele ter sido tentado em tudo e sem pecado, ele pode socorrer aqueles que são tentados. As boas novas é que Jesus já fez toda a obra. Deixa eu contar uma história aqui. Agora eu estou olhando o horário, tá? Mas uns 7 minutos a gente vai. Um dia, eu ainda era pequeno, minha mãe tá viva por aí, tá? Perfeita saúde. Eu sei que eu já estou esperando, porque a morte foi determinada por Deus. Quando Deus determina uma coisa, ninguém pode mudar. A morte física, né? Minha mãe é uma mulher de oração, ela sempre orou muito. Eu às vezes chegava 3h30 da manhã em casa, e quando eu abria a porta do quarto, eu me deparava com ela de joelhos orando. E um dia ela estava com meu pai e mais algumas pessoas dentro de um determinado ônibus. Isso já faz bastante tempo, e ela que me contou. Antigamente os ônibus, as pessoas entravam pela porta de trás e saía pela porta da frente. Hoje é o contrário, entra pela porta da frente e sai pela porta de trás. E em um determinado momento aconteceu uma coisa bem interessante. Havia um grupo de pessoas que começaram a se indispor com o motorista e começaram a gritar. Já estavam partindo para a agressão. E quando aquilo aconteceu, a minha mãe estava com meu pai e mais algumas pessoas, todos eles filhos de Deus. E ela falou assim, nós precisamos orar para esse problema ser resolvido. E o ônibus estava cheio. E ela começou a orar muito balbuciando, muito baixinho. Ela falou, Senhor Jesus, não permita que haja nenhum sangue nesse ônibus. Não permita que haja violência. A violência é coisa do inferno. A violência é coisa do diabo. Senhor, repreende isso aí. Em um dado momento, um daqueles mais brigões se levantou, me meteu a cabeça assim e falou assim, falou lá para trás, não adianta orar que eu não saio. Aí minha mãe falou, o que
está controlando e o que está nele são espíritos imundos. E aí ela pegou e falou assim: em nome do Senhor Jesus Cristo, lá, quietinha, ela não se levantou, não fez nada. Você sai em nome de Jesus. Naquele momento, houve um silêncio total. E aqueles brigões ali da frente pediram ao motorista que ele abrisse a porta da frente. Ele abriu. Todos saíram e foram embora. E a viagem prosseguiu em paz. Quando Jesus chega, o diabo sai. Pode ter certeza disso. Quando Jesus chega, o diabo bate em retirada. Quando você usa a palavra de Deus, o diabo não resiste à palavra de Deus. Uma das pessoas que eu aprecio muito, ela é uma evangelista de Oklahoma, dos Estados Unidos. O nome dela é LaDonna. Ela é doutora, fez pós-doutorado em física nuclear e em ciências exatas. E ela é filha de um evangelista que evangelizou milhões de pessoas na Índia, na China, nos piores lugares da África, que Deus usou poderosamente. Um homem de Deus que ele, em 1952, na People Church, quando o pastor Oswald Smith estava pregando, ele era um pregador pentecostal, e perguntou quem queria ser missionário. E ele se apresentou, e depois daquele, de 1952, ele faleceu ano passado, ele nunca tirou férias. Ele rodava todos os países, pregava em todos os países, estava com a agenda dele ocupada de segunda a segunda. E no dia em que ele partiu para o Senhor, ele fez uma festa. Ele foi para o sítio dele em Oklahoma, fez a festa e falou: olha, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E hoje eu estou partindo para o Senhor. Eu não estou com nenhuma enfermidade, estou com 90 anos, mas não estou com nenhuma enfermidade do corpo. É que chegou o momento de eu me encontrar com o meu Senhor. E as pessoas estavam na festa, tudo direitinho. Ele deitou, dormiu e partiu para o Senhor. E a filha dele, LaDonna, ela hoje ainda é uma evangelista a nível mundial. Um dia na igreja dela, quando ela ainda era uma pastora, apareceu uma pessoa, porque isso acontece nas igrejas. Tem pessoas que estiveram muito pertinho da salvação, quando chegando próximo a crer no Cristo da cruz e na cruz de Cristo, eles aí continuaram na igreja, mas não passaram pela salvação. E às vezes, essas pessoas acabam, que vieram de outros envolvimentos, e acabam tendo envolvimentos tiveram envolvimento com obras de trevas, e aquilo ficou dela, e ela não foi liberta. Então, LaDonna estava assim, e aquela senhora estava... depois do culto, ela perturbou, ela chamou no gabinete. E falou: eu quero conversar contigo. Começou a falar para ela da palavra de Deus, e ela, mesma coisa, olhou para ela e falou assim: agora você sai desse corpo em nome de Jesus. Aí ela até fala uma coisa interessante. Ela fala: pela primeira vez eu ouvi um não do diabo. O diabo falou: eu não vou sair. O demônio, lógico, né? O diabo é o príncipe deles. Aí falou assim: se você vai sair, não vou sair. Aí ela pegou, orou, não saiu. Aí esta mulher saiu andando pelo corredor, ela foi lá, pegou a mulher, trouxe de volta. Aí pegou a Bíblia. Ela falou: Satanás, eu tenho uma coisa para você. Eu tenho a palavra de Deus, lá em Marcos capítulo 16, no final do versículo, lá do versículo 15 em diante, diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda
criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e algumas versões falam já está condenado. E falou, e estes sinais seguirão aos que creem. São 5 sinais. Mas o primeiro que Jesus falou foi assim, em meu nome expelirão demônios. E pegou a Bíblia e julgou e falou assim, agora leia isso aí. Ela falou, não quero saber disso, eu não quero saber disso. Ela falou, então agora você sai em nome de Jesus e pela palavra de Deus. E aquela mulher foi embora. Então, quero falar para você. Você é um embaixador de Cristo, e eu também sou, para dar o visto para que as pessoas conheçam a Deus. Você prega do jeito que você souber pregar. Você pode não saber todos os versículos, mas você prega. E eu quero falar para você. Prega que Deus é quem faz. Bom, agora eu paro. Depois de 45 minutos eu posso parar. Lembre-se disso. Somos ministros, tá? Somos da reconciliação. E somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Amém, amém. Jesus Cristo tira o pecado, salva do pecado. Mas quem convence? O Espírito Santo. E a nós cabe a quê? Falar da palavra. Ah, mas eu sou inibido, tenho vergonha, não tem problema. Sabe aqueles papeizinhos, aquelas tirinhas que tem os versículos? Se você quer falar da palavra, você pega a tirinha e entrega, Jesus te ama. Só isso. Não é assim que o vizinho fez? Entregou um livrinho? A pessoa sentou, acabou lendo, e a palavra vai falando, o Espírito vai convencendo do pecado. Jesus te ama. Um papelzinho. Pronto. Se você tem facilidade de falar da palavra, fala da palavra. Mas fala da palavra. Não use convencimentos de homem ou argumento de homem para convencer uma pessoa. Amém? Nós estamos encerrando, agradecendo o Senhor pela palavra que Ele trouxe no Thales. Lembrando que logo mais à noite, às 19 horas, estaremos juntos, reunidos aqui como corpo de Cristo, para o culto da noite, culto de louvor e adoração. Lembrando que já a partir de hoje, nós estamos transmitindo via YouTube também. Tá? E no decorrer de fevereiro e março, nós vamos estar trabalhando no site da igreja com o propósito de melhorar a transmissão. Tenham todos um bom almoço, um bom descanso, e logo mais à noite, às 19 horas, estaremos juntos, reunidos aqui. Amém.